Tudo bem, pessoal? Sábado, 11 horas, iniciando mais uma live corporativa. E hoje eu tenho a alegria de receber Luiz Bulamarque, ele que é um amigo aí desde o início da década de 90. Eu fui treinado por ele em apresentações estratégicas e desde lá a gente tem mantido contato, eu tenho feito alguns cursos com ele. Luiz Bulamarque lançou alguns livros, best-sellers, e é impressionante como o papo com Luiz Bulamarque sempre agrega muito, é muito conteúdo, conhecimento e experiência prática, né? Experiência prática não só da questão pessoal, mas da questão empresarial. E a gente vai bater esse papo para que a gente possa aí expandir esse conhecimento para as organizações aplicadas às organizações. Luiz, bem-vindo, que bom receber você para esse bate-papo aí na live corporativa que a gente faz aí todo sábado, 11 horas da manhã. E essas lives ficam gravadas, porque nem sempre é conveniente para as pessoas e elas acessam depois. Mas eu tenho percebido que esse horário é bem conveniente para os convidados aí. E aí, como é que você está, Luiz? Ué, eu estou ótimo. O período de isolamento acelerou tudo, né, Ricardo? Então, a gente está com tudo em polpa, né? Então, tá tudo certo, tá tudo bem. É verdade, o período de isolamento ele termina tendo muitas oportunidades aí para a gente, Muitas. às vezes, fazer coisas que a gente estava postergando, né? É E as, verdade. or- e as organizações estão tendo que se recriar, né, Luiz? Estão. O que a gente vê, Ricardo, que é muito interessante, que nesse momento as empresas estão trabalhando cada vez mais, as que sobreviveram, né, Ricardo? Porque muitos não sobreviveram por uma questão de caixa, né? Ou seja, nós não temos condição mais de pensar a curto prazo, nós temos que pensar a longo prazo do ponto de vista organizacional. Em outras palavras, a gente tem que pensar à frente, caixa para um mês, 2 meses, 3 meses, não é possível mais. Você vê como é que as coisas são sistêmicas. Tudo no mundo é um organismo vivo. E quando a gente começa a entender o mundo organizacional e empresarial como um organismo vivo, fica mais fácil. Se você precisa de alongar o caixa, ou seja, o dinheiro, em caso de crise, ele tem que ser mais longo. Você tem que trabalhar a empresa para que ela fique mais enxuta. Para a empresa ficar mais enxuta, você tem que trazer as pessoas certas. E as pessoas que vêm, que vão ficar, elas têm que realmente produzir. E produzir como? Produzir com bem-estar, produzir com alta performance. Então, o grande dilema começa a existir: como que eu consigo produzir em alta performance e, ao mesmo tempo, ter bem-estar? Porque nós vivemos num paradigma que, para que a gente possa ter resultado, a gente tem que ter luta e esforço. Tudo bem, tem hora que tem que esforçar mesmo, faz parte. Às vezes tem que pegar a caixa mesmo e fazer as coisas acontecerem. Mas é hora da gente começar a rever o que realmente é essencial nas nossas vidas. Então, as empresas vão trabalhar muito no quê? Quais são os produtos que são mais aderentes ao mercado, que dão retorno, né? Porque você tem que trazer lucratividade, querendo ou não. A empresa não vive sem o lucro, então ela não se retroalimenta para ela poder seguir em frente. E, ao mesmo tempo, ela vai precisar trabalhar cada vez mais dentro do que é essencial com as pessoas que são essenciais, com as pessoas que estão afim de trabalhar. E o problema é que tem muita gente que não está afim de trabalhar. As pessoas estão com vontade de entregar o seu tempo e o seu dinheiro para receber, o seu tempo e o seu conhecimento para receber dinheiro de volta. E essa relação de entregar tempo e conhecimento para receber dinheiro de volta, se a gente parar para pensar, ela é muito pouco significativa. Ela traz muito pouca relevância para o sentido de existência. Então, as empresas estão revendo a sua forma de existir, concentrando naquilo que realmente é essencial, com as pessoas que são essenciais, e as pessoas que fazem parte das organizações, elas precisam também começar a rever o que eu estou fazendo aqui. Qual que é o sentido da minha vida? Será então que eu vou aqui pegar boa parte do meu tempo e entregar, porque você está vendendo o seu tempo? Olha que bem mais precioso nosso. Que é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. Então, o que acontece? Eu estou entregando o meu tempo e o que eu sei, né? Para receber o quê? Dinheiro de volta. É muito pouco. É É muito verdade, pouco. Luiz.
É isso mesmo. E você comentou um ponto ali logo no início, e a gente começou já acelerado, hein, pessoal? Porque o papo com o Luiz é sempre assim, viu? É bem acelerado. Até quem está entrando aí, pessoal, passa aí os aviãozinhos, comenta, porque essa live vai ser fantástica, como vocês já viram aí os primeiros minutos. Luiz, antes de eu começar a te provocar sobre um aspecto que você trouxe, que eu acho muito importante, e a gente tem trabalhado muito, há um ano e pouco eu assumi aí uma posição numa empresa, e a gente tem trabalhado muito essa ampliação de consciência em relação ao esforço e resultado. Né? Mas antes da gente aprofundar sobre isso, eu queria o pessoal que está chegando e não tem ainda essa oportunidade de conhecer seus livros, seus trabalhos, eu queria que você pudesse falar um pouco de você, que é uma referência para mim. Desde 1993, eu estava comentando, eu fiz um treinamento contigo e foi um marco na minha vida. Foi um treinamento de apresentação, mas ele terminou eu aprendendo muito sobre estratégia, né? E faz bastante tempo, né? E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho e a gente retoma aí com a força total. Claro. Bom, Ricardo, nós estamos aí nessa vida há muitos anos, né, algumas décadas, mas a grande transformação assim, do que eu comecei a contribuir efetivamente com o mundo foi no ano de 2011, quando eu publiquei um livro que virou um best-seller chamado Flua. Pare de brigar com você e traga de volta seu alinhamento. Então, eu trouxe um outro patamar a partir de um campo de consciência, onde a gente traz a consciência em um nível que ele é orgânico, que permeia as organizações, as pessoas e a sociedade. Então, o Flua, houve uma mudança muito grande. Mais de 200 mil pessoas acessaram os conhecimentos do Flua. Mais de 1.000 pessoas passaram por imersões comigo. Hoje, até muitos mestres espirituais passaram pelo Flua comigo, que despertaram o lado espiritual, que não tem a ver com a religião, necessariamente, né? Então, eu trouxe essa questão da espiritualidade no sentido de campos de energia e tudo mais. No ano de 2014, eu trabalhei um tempo com o Dr. Amit Goswami, um físico quântico que se publicou muitos livros, e nós fizemos muitos trabalhos. E dali me abriu um campo muito grande, porque eu venho estudando sobre a teoria do caos, as ciências noéticas, que é a junção da ciência com a espiritualidade, e fui trazendo isso para dentro das organizações. Porque o mundo hoje está organizado com um agrupamento de pessoas, são organizações. Então, os problemas muitas vezes estão dentro das organizações. Então, eu trabalho com grupos, obviamente, mas meu trabalho central é dentro das organizações, né, com consultoria e educação corporativa e cultura organizacional, que eu acabei me especializando em mapeamento de padrões organizacionais para evoluir a organização para um novo nível. Então, em 2014, eu peguei um livro e falei, poxa, eu tenho que escrever um livro sobre os princípios quânticos. E aí eu publiquei um livro que é a arte de fazer escolhas, em forma de conto, que eu precisava escrever de uma maneira simples. E esse livro foi assim, foi mais bem sucedido do que o Flow, inclusive, foi um livro mais popular. No ano de 2018, eu publiquei o meu terceiro livro, que é o Domínio Emocional em uma Era Exponencial. Eu venho estudando sobre as metodologias ágeis, sobre o mundo dinâmico, VUCA, que a gente tem. Estive estudando as organizações mais avançadas no Vale do Silício e comecei a traduzir os aspectos emocionais, como que eles influenciam muitas vezes nas tomadas de decisão, no futuro das pessoas, das relações, das organizações, tudo é processo de interpretação, emoção e tomada de decisão, né? Independente dos métodos de gestão, que é uma outra vertente. Então, eu publiquei esse livro e no ano passado ele ficou 22 semanas nos livros mais vendidos das livrarias Hudson, que é a maior rede de livrarias, pelo menos até então era, do Brasil, as redes de aeroportos, né? E esse ano, com um ato de muita coragem, eu já trabalho com lideranças há muitos anos, dentro de uma perspectiva de um novo mundo, de uma consciência, de um novo nível de consciência, e dentro do aspecto noético, de tirar a sabedoria de dentro para fora. Porque nós temos conhecimento e habilidade, a gente adquire, agora a sabedoria já está dentro de nós. Então, a gente trazer a sabedoria para fora. E eu lancei o último livro, que é
esse daqui sempre vem ao contrário, né, no Instagram, que é liderança fluida, que é a capacidade que a gente tem de construir ambientes onde viver e produzir em alta performance é possível. Né? E a gente vem fazendo isso com grandes organizações, trabalho com mais de 200 organizações no Brasil, eu e minha equipe. Então, lançamos esse último livro agora esse ano. Então, é isso que a gente vem fazendo, né? Dentro dessa perspectiva do novo nível de consciência, mas com os pés no chão. Então, é possível alinhar o céu e a terra. Né? Então, a gente Perfeito. consegue alinhar, achar esse ponto de equilíbrio dentro de uma perspectiva organizacional e dentro de uma perspectiva também pessoal. Excelente, Luiz. E quem está chegando aí, pessoal, depois vai ficar gravado, volta lá para o começo, que o Luiz já começou no embalo e passando um monte de informações importantes para a gente. E baseado até nisso, eu queria retomar esse ponto, Luiz, porque você trouxe um ponto muito importante. Né? As organizações elas precisam se recriar. Né? Ela precisa enxugar os seus recursos e ter os seus recursos mais eficientes, né? E privilegiar mais o bom resultado ao invés do esforço. Porque eu lembro um amigo meu, um consultor até, que faz muitos trabalhos na Europa, ele fala assim, Ricardo, é impressionante como no Brasil a gente tem a cultura, muitas vezes, do mérito pelo esforço. E, na verdade, o mérito deveria ser pelo bom resultado. Tá certo? E aí você trouxe isso na sua fala inicial, sobre esforço, sobre resultado, sobre eficientização de equipes, de pessoas. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse seu livro novo, e são maravilhosos, viu, pessoal? Desde o Flua, são livros assim que eu tenho como cabeceira. O trabalho, a profundidade que você fez da pesquisa, inclusive, fazendo aquelas analogias das eras econômicas com relação à estrutura empresarial. Oi, Vera, tudo bem? Que legal, Vera. Vera é do Congresso Luminária, é um congresso muito potente, que está aí no ar, viu? Bom da sua presença, Vera. Fala um pouco para a gente mais sobre essa questão, esforço, resultado, essa liderança fluida que é tão essencial nesse momento, e esse estudo que você fez de muita profundidade. Isso começou, Ricardo, quase quando eu formei, sabe? A minha formação primária na área de administração, depois eu migrei para o lado da psicologia transpessoal, depois eu juntei isso tudo. Né? Eu comecei a juntar a coisa toda dentro de um pensamento integral, dentro de um viés quântico e dentro de um pensamento transcendente. Então, nesse processo todo, eu comecei a me mapear padrões. Tudo meu começou com padrões. Somos seres de padrões. Nós temos padrões que funcionam positivamente e temos padrões que não funcionam. E os padrões que não funcionam, eu coloquei no meu primeiro livro, que é a normose. Né? É a patologia da normalidade. A gente vai seguindo dentro de uma forma que a gente vai acreditando que é para ser assim mesmo, não tem jeito, isso é uma normose. E depois eu comecei a estudar os padrões coletivos sociais. E quando eu comecei a estudar os padrões coletivos sociais, eu migrei para o campo da cultura organizacional. E comecei a ver como que as empresas funcionam coletivamente. Eu estou fazendo até uma pesquisa atualmente, eu contratei uma jornalista em Nova York, nós estamos mapeando as 100 maiores empresas do mundo de faturamento, né, para entender qual que é a cultura dessas empresas. Então, eu vou ter um estudo com as 100 maiores empresas, com a cultura dessas 100 maiores empresas, o que funciona, o que não funciona, o que é saudável, o que não é saudável. Então, o que a gente já vem aprendendo sobre isso tudo quando a gente fala de organizações? A organização, ela não pode ter coração. Nós temos que começar a trabalhar um pouco a realidade e sair, vamos dizer, da poesia, colocar a poesia no lugar certo. Colocar a poesia no lugar errado, o problema começa. Organização, empresa não pode ter coração. Por quê? Porque, no fim das contas, é matemático. Assim como o universo é matemático, e o universo é preciso, a natureza é matemática e a natureza é precisa, as organizações são sistemas precisos. No fim do mês, pergunta para um contador, ele vai falar para você, fechou ou não fechou? Sobrou dinheiro ou não sobrou dinheiro? Então, o primeiro ponto importante que nós temos que entender na liderança, quando a gente fala de liderança, é que qual que é o propósito da liderança primário? Primário, vamos colocar a poesia no lugar certo. O propósito da liderança primário é trazer resultado.
E o problema no Brasil especificamente, é que nós somos um país de natureza infantilizada, onde as pessoas querem seus direitos, mas não querem os seus deveres. Nas organizações, as pessoas querem autonomia, mas não querem a responsabilidade. Não querem prestar conta. Quando vai prestar conta, se coloca no papel de vítima, né, e vai buscando culpados para todo quanto é lado. Então, vamos falar da realidade. Aí você vai falar, então tá bem, então o que importa é o resultado. Sim, primariamente. E onde está o problema nessa história? É quando você fica somente no primário. Então, ou seja, só importa o resultado. Não, aí que nós perdemos o humanismo. O sentido da humanidade, o sentido da empatia e das relações entre as pessoas. Empresa não tem coração, mas as pessoas têm. Então, importa o resultado, mas a segunda pergunta tão importante, que vem em sequência a perguntinha do resultado. A que custo? Como você está chegando nesses resultados? Então, muitas pessoas têm suas lideranças, estão na posição de liderança, têm seus liderados, têm as suas equipes, estão entregando os resultados, mas a equipe está doente, as pessoas estão adoecendo nas organizações, muita doença, problema de saúde emocional seríssimo, pessoas sendo mandadas embora, porque tem muitas pessoas que pensam assim, essa pessoa presta ou não presta? Não presta, manda embora, manda para o RH, traz outro. São pessoas que não levam em conta o que as pessoas sentem e pensam, acham que a pessoa tem que servir a este líder para sempre, que a pessoa vive em função dele, nem trabalha para a empresa, tem pessoas que trabalham para o seu próprio chefe. Então, o que acontece? Quando a gente fala de resultado, o resultado é muito importante e ele é indiscutível. Então, nós temos que valorizar o resultado, mas nós temos que valorizar também a que custo. Porque, às vezes, os líderes estão destruindo uma cultura, estão destruindo os valores. Por quê? Porque eles querem entregar os resultados. E os altos executivos das empresas maiores, o que acontece? O erro que eles cometem, que eu participo de alguns conselhos, que é o quê? Que eles estão olhando somente os números. Eu digo, não pode. E você tem que quebrar as hierarquias, porque você tem que ter capacidade de ver como essas pessoas estão entregando os resultados. Não adianta só chegar e falar, nós tivemos um ótimo balanço, nós tivemos um fechamento de trimestre excelente. Tá, mas a que custo? Porque aí você começa a ver consistência. Então, as empresas elas precisam construir ambientes de resultado e ambientes de alto bem-estar, onde as pessoas tenham vontade de trabalhar. As pessoas chegam segunda-feira, cara, para onde você está indo? Não, tem muitas coisas para fazer essa semana. Eu estou me realizando de muitas maneiras. A empresa tem que se transformar num campo positivo de realização, onde as pessoas se realizam, elas cresçam. E elas entregam. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a sociedade. Por que uma empresa existe? Porque ela está atendendo uma necessidade social. A finalidade de uma organização, ela é social. Mas você fala, o lucro é importante, importantíssimo, que se não tiver lucro, ela não se mantém para ela cumprir a finalidade social. Então, nós temos que sair no Brasil dessa questão de demonizar o lucro, sabe? De demonizar o resultado. Não, isso é fundamental, porque isso é mantenedor. Lucro é fundamental. Agora, como que nós estamos chegando com esse lucro? O que nós estamos fazendo com ele? Aí a gente torna a empresa, uma organização de qualquer tamanho, altamente relevante. Onde as pessoas, ela passa a ser um portal de quê? De evolução das pessoas. Você quer ver, Ricardo, só para completar? Que tira uma pessoa do mundo e da evolução, tira ela do trabalho. Quando você coloca hoje uma pessoa dentro de uma organização saudável, o que vai acontecer? Ela vai fazer treinamento, ela vai para congresso, ela vai interagir com um monte de gente. Então, o que a organização hoje é? Ele é um centro energético de produzir o quê? As pessoas e elevá-las a um novo nível de consciência, de aprendizagem, de cidadania, de ser humano, de trazer disciplina, de relacionamento, de trazer o lado social. Então, olha como que a empresa, se ela estiver trabalhando certa, ela é um centro hoje no mundo altamente saudável de evolução das pessoas. Por isso que eu trabalho com organizações e ajudar a transformar isso neste ambiente, né, onde viver e produzir vale a pena. Perfeito. E você trouxe um ponto numa fala sua, Luiz, que é uma coisa muito recorrente no Brasil, né? Que normalmente as pessoas terminam trabalhando para quem o chefe, para quem está ali na liderança, e não para a empresa.
você fez essa fala aí muito importante, porque eu vejo isso muito... no Brasil é muito comum a gente ver. As pessoas estão focadas naquela pessoa que é o chefe deles, e não na empresa, no que a empresa está de serviço para a sociedade, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, que é uma patologia que eu vejo muito recorrente nas organizações brasileiras. Para quem a pessoa trabalha, Luiz? Olha só, o que acontece? Vamos fazer o registro. Eu gosto muito de trabalhar no registro histórico, né? A história, ela ensina muito. O nosso sistema de educação, né, salvo exceções, senão a gente não é justo, eu sempre falo, a gente não pode pegar uma coisa e colocar como regra, mas o nosso sistema educacional, como é que ele funciona? Uma criança chega para a escola e ela tem dois aprendizados clássicos que vai para o resto da vida. Primeiro, vai para o seu lugar e obedeça. Então a criança busca qual que é o lugar dela na sala, qual que é a carteira dela naquele ano, naquele semestre, e ela obedece. Então o processo de educação é um processo que fortalece esses dois elementos. E o que acontece? E entope a criança de quê? De coisas para serem feitas, salvo exceções. Mas é o quê? Esses meninos, estão, à medida que eles vão evoluindo, né, nos cursos, né, na idade, cada vez mais tem mais matéria, mais matéria, mais matéria. E qual que é a grande preocupação deles? Eu preciso passar, preciso passar, preciso passar. Então o que acontece? Eu deixo para estudar na última hora, e da última hora eu tenho que o quê? Que é uma chance que eu tenho de lembrar para poder passar na prova. Então eu não estudo para aprender, eu estudo para passar na prova. Porque senão eu não consigo gravar tudo. Eu fazia isso. Eu não sei se você fazia, mas algumas coisas eu deixava para a última hora. Eu falei assim, não consigo, é tanta coisa, eu tenho que deixar para a última hora. Estudar a tabela periódica. Vou estudar 2 dias antes, porque fica na cabeça aqui e aí o negócio entra. Então, o que acontece? Aí, o que a gente primeiro cria? Primeiro cria pessoas que deixam as coisas para a última hora, para ter controle. Porque eu tenho que ter o controle disso, porque senão eu não dou resposta e não dou resultado. Então, eu começo a entender que para ter resultado eu tenho que ter controle. Então, isso já vem do sistema de ensino. Segundo, eu tenho que buscar o meu lugar e tenho que obedecer. Quando esses jovens vão para dentro das organizações, o que eles procuram? Para onde que eu vou? Qual que é o meu lugar? E a quem eu obedeço. Então, já está todo mundo condicionado, normoticamente, a fazer esse tipo de relação com o trabalho. E ele vai aceitar já, de alguma maneira, ser controlado, de alguma forma. Né? Apesar de que a geração atual é mais diferente, mas, de uma maneira geral, isso é o histórico. E o que acontece quando essa pessoa assume uma posição de comando sobre alguém? Então, tem um poder sobre o outro, onde você não tem mais o controle do seu resultado. O resultado vem de outro. O que é liderança? É quando você tem que entregar resultado que não é só você que faz. Isso é liderança. Começa por aí. Você está liderando alguma coisa. Aí agora, na cabeça das pessoas, é o quê? Eu tenho que agora conseguir o quê? A obediência e o controle. Aí você estabelece o sistema de comando e controle. E eu entendo que eu só vou ter resultado se eu fizer isso também com os outros. Então, para que eu possa reportar para cima e ficar bem com o nível acima, eu tenho que ter o controle para baixo. E para ter o controle para baixo, as pessoas têm que servir a mim. Porque é a maneira que eu tenho de ter controle. Isto vem do nosso sistema educacional. Entendi. E as pessoas nas empresas também deixam as coisas para a última hora ou esperam ser cobradas. Aí que a gente traz o que eu chamo de infantilização organizacional, onde você tem as pessoas como filhos e os outros como pais. E o pai trabalha com o filho, os chefes trabalham com seus subordinados, entre aspas, né? Sempre no sentido de que se fizer alguma coisa errada, tem uma sanção, tem uma punição. Nós não temos um sistema coletivo social fora e dentro das organizações, onde a gente converse, onde a gente entenda que nós estamos produzindo juntos, que nós estamos no mesmo barco e que eu tenho uma responsabilidade maior, mas o outro também tem a responsabilidade dele. Que juntos nós podemos conseguir resolver as coisas desde que as pessoas saiam do papel de crianças e de infantilização organizacional, onde as pessoas se colocam como vítima. Outro dia eu estava numa empresa, uma pessoa me perguntou, você consegue perceber quem são as pessoas vítimas? Eu disse, sim. Em quanto tempo você consegue perceber? Você consegue fazer uma pesquisa? Consigo e tal. Quanto que custa a pesquisa? Não custa nada.
Mas você consegue? Eu falei, em segundos eu percebo se uma pessoa está se colocando como vítima ou não. Nossa, em segundos? Eu falei, é muito simples. São 3 comportamentos, não andam juntos, podem ser separados, que você vê uma pessoa como vítima. Primeiro, sempre tem desculpa. Sempre tem. Acontece alguma coisa, sempre tem desculpa. Uma pessoa que é responsável, aconteceu o problema, ela vai tentar resolver. Segundo, sempre tem um culpado. Sempre tem uma desculpa, tem um culpado. E a outra está sempre reclamando. O tempo inteiro. Você chega para a pessoa e fala, vamos, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente? Fala, vocês podiam melhorar um pouco o salário da gente, né? E tudo mais. Pronto, já começou tudo errado. Em vez de pensar no todo, a pessoa está pensando nela. Então, Ricardo, tem 2 problemas muito sérios. Primeiro, o comando-controle. O segundo, o papel da infantilização que nós temos no Brasil. Nós somos um país infantilizado. Infantilizado até politicamente. Os políticos infantilizam as pessoas, infelizmente. Isso não é uma questão ideológica, tá? Não é questão de esquerda, de direita. A infantilização ela é histórica. E tem um outro fator muito sério e muito grave, na minha opinião, que além da infantilização, né, as pessoas, nós temos uma tendência egoísta. É verdade, Luiz. Interessante você trazer esses pontos, né? E eu gostaria de registrar aí a presença da Flávia Venceslau, que eu sou apaixonado pelas letras dela, uma pessoa que contribui na sua música em entrar muito na essência das questões. E, Luiz, o Gilberto Lima, que está aí com a gente também, que já tem várias perguntas aí, ele trouxe uma sobre alta performance, né? E ele falou assim, poxa, mas como é que a gente pode desenvolver? Eu sei que você é um mega desenvolvedor de equipes e tal, e daqui a pouco a gente entra lá no ponto lá da liderança fluida, naquela sua pesquisa que foi feita mais recentemente, mas começa a falar sobre isso por essa ótica, né, que o Gilberto nos provocou aí. Como é que a gente leva essa alta performance? Porque você já colocou alguns pontos aí como não funciona, né? Da vitimização, de uma série de coisas. As pessoas estão muito acostumadas a justificar ao invés de buscar a solução, o fazer, né? O fazer de uma forma mais eficiente, mais efetiva, né? E sobre essa alta performance, Luiz, o que você poderia compartilhar para a gente sobre isso? Você trouxe já alguns pontos, mas para empacotar aí, para essa resposta aí para o A alta Gilberto. performance no Brasil passa por aquilo que eu falei, pela nossa cultura brasileira de sair da infantilização, da reclamação e do vitimismo. Mas eu gosto de fazer uma metáfora. Outro dia uma pessoa perguntou, como é que eu consigo colocar alta performance? Vamos pensar, performance é o quê? É a capacidade que você tem de chegar em um determinado ponto em um determinado tempo. Isso é performance. Então vamos pensar do ponto de vista, vamos pensar um motor, um carro. Né? Como é que se chega à alta performance do carro? Você tem que acelerar esse carro, concorda? Sim. Tem que acelerar o carro. Agora, para você acelerar o carro, você tem que soltar o freio de mão. Então, o que acontece? Todos nós já temos um potencial. O que acontece é que as pessoas se perderam ao longo dos anos. Isso tem a história, que isso cabe a uma outra live. Como é que a gente se perde na infância, né? E a gente vai construindo sistemas de defesa, tá? A partir de traumas que a gente não entende. Então, o que acontece? Nós recebemos ao longo da vida uma série de traumas. O Flua é um trabalho que eu faço que eu não ajudo as pessoas a elas descobrirem quem elas são. Eu não faço isso. Eu falo, eu quero descobrir quem eu sou. Eu falei, eu não estou interessado nisso. Eu acho que você não deveria também, não. Mas eu quero descobrir quem eu sou. Você já é. Imagina perguntar para um gato. Tem 2 gatinhos aqui em casa. Imagina perguntar para um gato. Ô gato, você sabe quem você é? Ele vai falar, claro, eu sou um gato. Então, o que acontece? As pessoas já têm dentro delas tudo que elas são. E a gente foi construindo uma série de camadas de proteção aos sistemas e aos traumas sociais que a gente vive como sociedade. Tá? E isso eu mostro para você, dar uma live assim, as pessoas saem deprimidas no final da live, positivamente, porque falam, cara, eu tenho um monte de trauma. Tem, e ninguém sabe. A gente vai sublimando essas coisas. Então, o que eu faço no Flua, por exemplo? Eu não trabalho em cima do que a pessoa quer ser. Não me interessa isso. Eu acho isso uma tremenda perda de tempo. A pessoa já é. Eu ajudo ela a identificar o que ela não é. E a jogar fora aquilo que ela não é. Quando você aprende a eliminar aquilo que você não é, a jogar fora, você consegue deixar sair de uma maneira natural e autêntica quem você é. Suas habilidades, seu talento, seu nível de consciência expande. A
pessoa fala, como é que eu posso expandir o meu nível de consciência? Você já é uma consciência. Você já é tudo que você é. Nós já nascemos prontos. O potencial já está ali. A semente da maçã já é a maçã. A maçã não precisa fazer agora a terapia. Eu falei, eu quero me transformar. Quem que eu sou? Você já é. O problema da nossa espécie, especificamente da nossa espécie, é uma espécie dissociada da natureza e do campo energético, do mundo e do planeta e do universo. Nós somos dissociados. E nós somos egóicos, porque a gente acha que tudo o centro é nós. Então, eu gosto de aproveitar, já que nós somos egóicos, o centro todo é nós, eu pego essa natureza disfuncional, essa desvirtude, que é um desvio da virtude, e uso a desvirtude para fazer as pessoas voltarem para dentro. Em vez de você olhar para dentro para ver quem você é, não interessa, porque você já é, não sei se você sabe, eu ajudo a você perceber quem você não é. E como é que quem você não é? É tudo que te incomoda, são as coisas que se repetem na sua vida, são aspectos que você fala, não aguento isso em mim. E a gente começar a olhar para um lado que ninguém gosta de olhar, que é o lado sombra. Então, quando eu estou dentro das organizações, eu começo a mostrar o lado sombra das organizações, o lado sombra das pessoas. Quando eu trabalho com grupos e com indivíduos, eu começo a olhar o lado sombra. A sombra tem muito mais para nós do que a luz. Muito mais. Porque é na sombra que a gente transcende. Então, a gente olhar por esses aspectos, isso é o freio de mão do grande carro com alta performance. Então, ou seja, a pessoa fala, então é só abaixar o freio de mão e o carro vai ter alta velocidade? Isso! Nossa, mas é tão simples. Falei, mas você estava querendo mexer no motor, você estava mexendo você estava criando um monte de confusão. E o mundo vai trazendo um monte de confusão para a gente. E a gente começa a brigar com a gente. E quando a gente Perfeito. começa a brigar com a gente, eu falo, nessa briga tem elementos para você trabalhar com você. E a gente fica fingindo que as coisas estão resolvidas, a gente fica fingindo que está tudo bem, a gente fica fingindo que nós estamos bem, quando não estamos. Ah, eu não estou legal. Eu falei, cara, então que bom que você reconheceu que não está legal. E se não está legal, tem coisa para você aí dentro. Então, alta performance envolve o quê? Muito mais você retirar as interferências do que potencializar aquilo que você já é. Perfeito. Inclusive, nesse ponto, Luiz, me lembrou muito do Keegan, né? Naquele trabalho que ele faz de imunidade à mudança e tal. E o Keegan, ele faz uma engenharia inverso, né? Quando a pessoa tem um determinado objetivo, várias pessoas falam, como é que você vai atingir esse objetivo, os recursos e tal. Ele faz uma engenharia inversa. Ele fala assim, vamos supor, dá um exemplo bem comum. Eu quero fazer dieta, emagrecer. Ok. A segunda pergunta que ele faz, depois de definido o objetivo, é o que você faz hoje que te coloca distante desse objetivo de emagrecer? Ou seja, qual a sua sombra em É a relação a isso? interferência. O que está interferindo? Exatamente, É o que eu perfeito. faço. É isso aí. Esse é o princípio básico do Flua. Eu sempre digo o seguinte, eu faço uma analogia daquele escultor, né? Que pegou uma pedra, esculpiu um cavalo, que você olha para a pedra e fala, cara, esse cavalo está vivo, ele está aqui. Como é que você conseguiu colocar um cavalo vivo na pedra? Aí o escultor fala, o cavalo já estava aí. Eu só tirei o que não era o cavalo. Ou seja, ele conseguiu enxergar o cavalo. Então, a mesma coisa como nós. Nós já temos dentro de nós talentos e potenciais que muitas vezes estão travados. Por isso que muitas pessoas terminam uma relação, Ricardo. Às vezes a relação era trava. Às vezes a pessoa passa por uma experiência de quase morte. A experiência de quase morte, a pessoa começa a rever a vida dela inteira. Você pode ver que a pessoa muda tudo. Às vezes ela tem uma notícia de uma doença. O médico fala, se você não mudar seu jeito aqui, você vai morrer, a pessoa muda tudo. Por quê? Porque as pessoas às vezes precisam de um trauma mais forte. Para quê? Para elas fazerem a grande mudança e jogar fora aquilo que não é elas. Elas falam, isso aqui não sou eu. Isso não faz parte de mim. Só que o que acontece? Imagina uma pessoa que foi educada num sistema de comando e controle, num país todo vítima, um país todo infantilizado, cheio de reclamações, de reivindicações. Né? Então, sempre reivindicação. Ninguém está aqui para construir, para fazer acontecer, mas para reclamar nós somos ótimos. Aí o que acontece? 10, 20, 30 anos assim. Como é que você muda isso da noite para o dia? Entendeu? Aí o que acontece? Quem vem ensinar a gente? Sabe quem? Uma coisa chamada assim, a vida e o sofrimento. Quando as Agora, pessoas cansarem de sofrer, aí elas falam, opa, peraí, eu tenho que mudar o jeito de fazer isso.
Perfeito. Agora, Luiz, quando você traz de um país cheio de vítima, e aí o pessoal do Metafórum entrando aí, legal, uma universidade de verão fantástica, tem um monte de gente entrando aí, não dá para falar todo mundo, pessoal. E quem chegou agora na live, eu recomendo muito, começa a assistir lá do início. Quando você fala do país, né, cheio de vítimas, etc e tal, me veio uma pergunta. Alguém ganha com isso, né, Luiz? Alguém ganha em ter um monte de vítimas no sistema. E aí eu vou encaixar com uma pergunta que fizeram aí, que falou que esse comportamento paternalista em relação ao funcionário, em relação a tudo isso, ele traz uma trava, como você colocou, né? Um malefício muito grande. Então, juntando essas duas coisas, a pergunta sobre o paternalismo é a questão de quem ganha quando a gente tem uma massa vítima, né? Os egoístas. Sempre. São as pessoas que pensam nela. A base da corrupção, nós somos um país corrupto, é importante a gente reconhecer. Se nós não vermos a sombra do nosso país, a gente não muda o país. O país é um país corrupto. A história toda é corrupta. Né? Em todos os aspectos. Não adianta ficar agora procurando na política, não. Política eu sempre falo, a política é o reflexo final nosso. A síntese nossa final está nos líderes políticos, está ali. Daí você vai ver a corrupção. A base da corrupção é o egoísmo. As pessoas estão pensando em quem? Nelas. Então a gente fala, mas o país é um país alegre. Mas é um país negativo, porque as pessoas sempre querem destruir os outros. Então eu sempre falo, é alegre, mas alegremente negativo. Ou negativamente alegre. Ah, mas é um país solidário, solidariamente egoísta. Como país. Tem exceções? Tem. E são essas exceções que são a esperança de um país. Sempre. Então, o que eu vejo nessa história toda? Quando a gente fala, quem ganha com essa história toda? Os egoístas. E nós temos no nosso sistema coletivo social as buscas, quando as pessoas se sentem inseguras, ela busca em si a maneira dela ter o controle. Quanto mais eu quero ter o controle, num mundo onde a gente tem a ambição, quando você tem a pessoa ambiciosa, egoísta, e ela tem o controle, e ela é insegura, ela cria sistemas de proteção, onde ela quer ter o controle de todos para ela conseguir se autorrealizar. Aí que a gente começa a criar berços e bancos para fomentar os psicopatas organizacionais. No meu livro, no Liderança Fluida, esse livro que eu produzi aqui, eu lancei recentemente, o meu 4º livro, eu dedico um capítulo para a gente tratar das questões dos psicopatas organizacionais. São pessoas que destroem a moral das pessoas. E só quem teve um psicopata organizacional na vida sabe o que é um psicopata organizacional. É aquela pessoa que se motiva em destruir os outros e controlar os outros para ela poder chegar onde ela quer, ela busca pelo dinheiro e pelo poder, basicamente. É a busca. Só que ela precisa dos outros e ela se motiva a encontrar pessoas que representam algum tipo de ameaça para ela destruir essa pessoa para ela poder chegar onde ela quer. E aí a gente começa a construir o quê? Sistemas muito inteligentes de manipulação de pessoas, e isso você vê dentro das organizações, tá? E você vê isso no campo também da política, as manipulações de massa. Tem partidos que fazem manipulações de massa. Aliás, a boa parte deles. Para não falar X ou Y, de esquerda ou de direita. Esquece esquerda e direita. Nós temos que sair dessa polaridade. Nós temos que pensar além. Tá? Porque os problemas transcendem as duas. É manipulação social. Então, nós somos um país manipulado socialmente por várias formas. E quando nós ampliamos a nossa consciência, a gente começa a fazer julgamento crítico das coisas. E o que falta no Brasil é um criticismo adulto. Porque o que nós temos é um criticismo infantil. É o criticismo da reclamação. O criticismo adulto é quando você passa a enxergar as coisas, você começa a enxergar o todo. Enxergar o todo. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, você é de esquerda ou de direita? Eu falei, olha para o meu corpo. A pessoa olhou para o meu corpo, eu falei, o que você acha? Eu falei, eu acho que você é de esquerda. Eu levantei meu braço esquerdo. Ah, não, mas você é de direita. Eu levantei meu braço direito. Eu falei, cara, eu preciso do meu braço esquerdo, eu preciso do direito. Vamos parar com essa história. Nós temos que começar a pensar em quê? Nós temos que pensar em causas. Nós temos que pensar em valores. O que transcende essa questão do vitimismo e do controle? Quando a gente começa a fazer a verdadeira discussão social, a discussão dos valores. O que nós valorizamos? Aqui nós unimos e transcendemos todo mundo e saímos das discussões
e saímos das prisões que muitas vezes as pessoas nos colocam. Nós temos que discutir sobre valores. Outro dia uma pessoa me perguntou, qual que é um valor para você muito importante hoje numa organização? Para mim, liberdade. Um outro valor muito importante, responsabilidade. Só ter liberdade, não, tem que ter responsabilidade. As duas coisas, num país como o nosso, nós não podemos perder a liberdade do nosso país. Não podemos, isso aí é um valor nosso. Ok? Isso é fundamental. Que outros valores são importantes? E cada organização, Ricardo, ela tem o seu conjunto de valores de acordo com o tipo de serviço e produto que ela serve para determinado tipo de negócio. Porque tem organização que ela tem que responder rápido. Se ela é uma organização de TI, de soluções, uma startup, soluções inovadoras, ela tem que ter uma cultura de valores que ela tem que responder rápido, senão ela não vai sobreviver. Agora, se você vai, por exemplo, uma mineradora, tá? O conjunto de valores é diferente na startup, onde você tem que ter controle, tem que ter comando, tem que ter disciplina operacional para preservar saúde e segurança. De uma maneira humanizada, um controle, só que humanizado. Senão você não consegue estabelecer os controles bem rígidos para manter a segurança das pessoas e não ter um risco, um acidente que pode ocasionar até uma morte. Então veja que os valores é a grande liga para a gente poder organizar uma empresa. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse ponto que você traz na liderança fluida sobre esses aspectos das organizações, fazendo essa analogia com as fases econômicas, inclusive, pelas quais a gente passou. Isso, para mim, marcou muito, porque eu acho que é uma inteligência, é uma visão aplicada à organização muito importante de ter essa percepção. Eu fiz um estudo há muitos anos, começou em 1994, quando o Alvin Toffler esteve no Brasil, e eu fui numa palestra dele, e ele me deu um livro assinado. Comecei a ler os livros dele, isso me bagunçou a minha cabeça. Fui estudar sobre a teoria do caos, e ali eu comecei a estudar a perspectiva da ancestralidade da espécie humana e como que os movimentos sociais humanos, na sua história, influenciaram 4 mindsets. Esses 4 mindsets eu transformei em método de desenvolvimento de liderança. E comecei a aplicar nas organizações para ver se isso funcionava. E funcionou. Já passaram mais de 2.500 pessoas por esse método ao longo de 10 anos, em grandes organizações com 50, 60 mil funcionários. Aí depois eu escrevi um livro. Quais são esses 4 mindsets? Fazendo um breve resumo aqui, porque eu sei que o tempo do Instagram é curto. Isso. O primeiro é o seguinte, o primeiro mindset, ele vem... nós, como espécie humana, éramos tribais, nós não somos de origem familiar, de tribo. E o ser humano vivia nômade, né? Em cima de caça e tudo mais. Então, o que aconteceu? Quando teve a primeira revolução, que é a revolução agrícola, fixou o ser humano no solo. Quando o ser humano se fixou no solo, isso mexeu no primeiro mindset. Se eu tenho um solo, se eu vivo do solo, eu tenho que proteger esse território. Aí a gente traz a visão o quê? O territorialismo. Então, você traz território, senso de urgência, porque eu tenho a hora de plantar e colher, eu tenho que proteger. Então, aí traz o primeiro movimento de onda, o primeiro mindset de liderança, é que nós somos separados e temos que sobreviver. Então, tem muita gente que trabalha hoje assim, você cuida da sua área, eu cuido da minha também, e eu tenho que trabalhar porque eu tenho que levar comida para casa. O segundo mindset veio na Revolução Industrial, que mexeu com os organismos completos. A Revolução Industrial, ela mostrou o quê? Que a pessoa que tinha um serviço artesanal, manual, fazia bolinhos, por exemplo, fazia 200 bolinhos, vem uma máquina e faz 2.000 bolinhos. Então, eu não atendo mais agora a minha comunidade aqui, eu tenho que atender outros mercados. O marketing surgiu disso. Então, a Revolução Industrial trouxe o quê? Padronização, a excelência, a qualidade, e trouxe o senso de competição também, porque o outro também pode comprar a máquina e dizer que o bolinho dele é melhor do que o meu. Então traz o espírito de competir. Isso não é ruim, a competição de certa maneira é saudável, a evolução do esporte se dá dessa maneira. Há a competição saudável e a competição não saudável. Aí traz o segundo mindset, que é o quê? Somos separados, o movimento 2, e temos que competir. Então tem um aspecto parecido com a primeira onda, o primeiro movimento, que é o quê? Somos separados. Tanto o mindset da primeira quanto da segunda da liderança somos separados. Mas tem uma diferença. Um eu tenho que sobreviver e o outro eu tenho que competir. Então, um se protege, o outro avança sobre o outro. Aí nós tivemos a evolução do telégrafo. O telégrafo mudou o mundo, porque como que a comunicação acontecia antes? Né? Há muitos e muitos anos atrás. Se eu queria conversar com você, Ricardo, você fica em Brasília, eu fico em São Paulo e Belo Horizonte. Né? Apesar de que a última vez que a gente encontrou, Foi em São Paulo. Né? Você foi prestigiar o lançamento do meu livro, fiquei muito emocionado. E aí o que acontece?
Para eu conseguir falar alguma coisa com você, ou eu vou a pé até Brasília para mandar alguma coisa para você, ou eu vou a cavalo. Né? Então, ou seja, era a pé ou a cavalo. Então, o que acontece com o mundo? O mundo era lento, por quê? Porque a informação era lenta. Demorava para chegar, demorava para voltar. O que o telégrafo fez? Acelerou. O que as telecomunicações fizeram? Aceleraram. Aí nós trouxemos aí um movimento de terceira onda, que é a informação. A informação começou a fluir. E quando a informação começa a fluir, você traz o sentido de que a gente tem mais troca. Se tem mais troca, traz o espírito cooperativo. E a gente cria vínculos. Aí você traz o terceiro mindset. Diferentemente da primeira e da segunda onda, não somos separados. Nós temos vínculos. E a gente pode cooperar. Né? Então você vê hoje, por exemplo, muitas companhias aéreas que competem, mas elas têm os seus sistemas de milhagem com um sistema de integrado e compartilhado. Ou seja, temos vínculos mesmo como concorrência e podemos cooperar. Né? As cooperativas, né, surgiram exatamente fruto disso. São produtores que, em vez de competirem, eles colocam seus insumos juntos e conseguem abaixar seus custos e conseguem, assim, trazer competitividade. Então, nós temos a terceira onda. E a quarta onda, que surgiu, que mudou o mundo inteiro? Em 1991 ela surgiu, que é a internet. O que a internet fez? Não só acelerou as informações, como ela compartilhou as informações. Nós começamos a ter acesso à informação. Eu chamo, quando os budistas falam, nós vamos entrar na era dourada, né, a era de luz. O que a luz é? Vamos tirar o aspecto mais místico, né? Apesar que eu gosto do místico, mas vamos tirar o aspecto místico. O que é luz? Luz é informação. Quando você começa a ter informação, você começa a entender. Você se ilumina. A iluminação é informação, né? E usar a informação, né? Então, o que a internet fez? Ela trouxe informação. E aí, no ano de 2008, nós tivemos a convergência digital com o ícone iPhone, né? E o que o iPhone fez? Ele reuniu ali todas as funções que nós encontrávamos e soluções separadas. Ela reuniu num dispositivo só, que está caminhando esse dispositivo está vindo para o corpo. Eu não sei se as pessoas estão percebendo, está vindo para o corpo. Daqui a pouco vai ter implantes em nós, esse é o próximo movimento, é a fusão, né? Um cibernético humano aí. Muito bem, o que a quarta onda fez? Ela começou a trazer o quê? Ela começou a trazer um mundo onde tudo é possível. A gente não acreditava, é possível, é possível. A gente começa a acreditar que tudo é possível. Se fala o seguinte, olha, apareceu aqui o primeiro homem grávido. A pessoa fala, ó, pode ser. Entendeu? Ou seja, a gente está começando a admitir, tudo é possível. Ó, tem um carro voador, é possível. A era dos Jetsons, uma pizza sendo entregue por um drone, entendeu? Então você começa a entrar na era possível. Se é possível, traz uma nova modelagem. O quê? Cara, nós podemos juntos co-criar. Então nós somos um só. Porque a internet está fazendo... O que a internet fez? É tudo uma coisa só. A informação está disponível. Acesso a todos. Desestruturou aquela centralização que eu sei tudo. Então o que acontece? O quarto movimento é o quê? Somos um só, escolhemos co-criar. Então... nós temos no primeiro movimento o instinto de sobrevivência, o segundo de competição, o terceiro de colaboração, o quarto de cocriação. E aí nós temos uma modelagem de liderança. Ou seja, tem líderes que são líderes de natureza de primeira onda, de segunda, de terceira e de quarta. E tem a polaridade, tem um lado positivo da primeira onda e negativo. Então, nos trabalhos que a gente faz com as pessoas, nossos treinamentos, a gente começa a ensinar sobre as polaridades, a gente tem um assessment de pesquisa, a gente pesquisa esses movimentos dentro de uma perspectiva organizacional. Eu mapeio uma empresa inteira, começo a ver como é que a empresa é, qual que é o nível de ondas da empresa. Nós estamos mapeando agora uma empresa com 2.600 funcionários, onde a gente está descobrindo qual que é o viés dessa empresa. Uma empresa de primeira, segunda, terceira, quarta onda, sobre qual viés, positivo e negativo, toda a característica, toda a cultura organizacional da empresa. Então, essa foi a base toda desse livro aqui, da liderança fluida, que eu resolvi escrever isso no livro e entregar para o mundo. Maravilha. Luiz, existe uma tendência dos subordinados, das pessoas que estão abaixo na hierarquia, tomarem a onda de quem está acima? É o espelhamento, né? O neurônio espelho, né, mostra isso, né? Ou seja, a gente acaba reproduzindo acima o que pouco é, quando as pessoas querem se adaptar e não querem ter problema. Agora, aquelas pessoas que têm mais personalidade, elas são mais transgressoras. Então, se elas verem uma coisa que elas não concordam em cima, elas vão transgredir ou vão enfrentar. E se a empresa não estiver apta e madura para lidar
com as pessoas que questionam o sistema, elas mandam essas pessoas embora. Fantástico. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que você respondeu isso em São Paulo, mas o nosso público não sabe. Luiz, você fala em 4 mindsets. Esses 4 mindsets, qual é o melhor para uma organização, Luiz? Os 4. A empresa ela tem que ter os 4. Agora, o desafio é qual que é a ênfase. Entendeu? Então, por exemplo, você pega uma empresa... Outro dia nós estávamos analisando uma empresa que a ênfase dela tinha que ser 4 e a ênfase dela era 1. Então, era uma empresa super de controle e tudo mais, e ela tinha que ser uma empresa de aprendizagem, mais descolada, entendeu? Então, ou seja, pelo modelo de liderança. Então, quando a gente começa a mapear, a gente tem uma ferramenta chamada CFR, ela mapeia isso, eu mapeio a empresa em 25 minutos. É o tempo que uma pessoa leva para responder um assessment online, a empresa inteira. E aí a gente começa a mostrar, e começa a discutir que cultura que deveria ser, em cima da cultura que é real. Então, essa diferença de cultura nos dá a condição de ver como é que a gente modela os líderes, como é que a gente orienta, treina, rever os processos, o sistema de gestão, as relações internas. Então, tudo isso começa a passar por uma revisão quando você consegue entender qual que é a cultura real e qual que é a cultura, vamos dizer, ideal, né? Nem a desejada, é a ideal, né? Então, ou seja, os 4 fatores são importantes. A questão é a ênfase. Entendi. E a depender também da área, né, Luiz? Você fez uma comparação que me chamou muito a atenção. E eu falei, caramba, porque colaborou muito com algumas outras conhecimentos que a gente adota muito na empresa. Era como se faltasse aquela peça encaixar. E quando você citou esse modelo, eu falei, é isso que precisa somar também. Porque muitas vezes, e você citou, né, o modelo da área, por exemplo, da contabilidade, ela tem que ter um senso de propriedade, como daquela era da agricultura, de dono, né, dos números, daquele... Porque existe ainda um processo no Brasil muito cartoral na área de contabilidade, né, muito antigo e requer um padrão de pensar naquele nível. Né? A área comercial não tem como não olhar para a questão da competição, né? Porque faz parte da competição. A área de recursos humanos, na área da colaboração. E qualquer área que busca inovar não tem como fazer diferente no mundo VUCA sem cocriar, né, Luiz? Não tem essa possibilidade. Né? E muito legal quando você traz todo esse conhecimento, e eu percebo claramente, e você já comentou nessa live, né, a sua especialidade em detectar, em olhar, em estudar esses padrões. Né? Porque quando a gente consegue identificar o padrão, a gente consegue, sabendo para onde a gente quer ir, a gente dá as ações nessa direção dessas mudanças desse padrão. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente esse processo de mudanças de padrão, que eu sei que não é muito comum, nem na vida pessoal e muito mesmo numa vida organizacional, que às vezes está muito arraigado. E você já trouxe algumas informações do mapeamento das formas. Mas o que você recomendaria nesses instantes finais nossos? E, pessoal, vocês perguntaram, a Live vai ficar gravada, inclusive no YouTube, a gente vai distribuir aí nas redes sociais, vale a pena assistir desde o início, quem não começou nela, porque tem muita informação. O Luiz, ele está muito disponível nas redes sociais também, depois ele vai fazer o fechamento e falar, ele inclusive tem feito lives, tem lives inclusive semanais, alguns dias ele faz 5 lives no dia, essa semana teve uma situação dessa, então é muito importante pegar essas referências. Mas fala um pouco para a gente aí, Luiz, sobre essa parte dessa mudança aí, desses mindsets necessários para sair de uma empresa, às vezes, que precisa sair de um estado para um outro estado de consciência. Tem o trabalho individual e coletivo. Tanto o individual quanto o coletivo, eu acredito muito em método, sabe, Ricardo? O que encurta o tempo? O que encurta o tempo de uma pessoa aprender, ou desenvolver, transformar? É o método. O método facilita. Tem que ser um bom método. Então, eu sou uma empresa, eu tenho uma organização, né, que a gente é um grupo de pessoas, um ecossistema, são vários consultores e facilitadores, instrutores também, onde a gente tem método, nós somos metodológicos.
Então, numa organização, a gente tem pesquisa que a gente faz, a gente tem consultoria, a gente tem treinamento. Com pessoas também a gente tem treinamento, apesar de que hoje eu faço muito poucos treinamentos públicos. Até a razão pela qual as pessoas estavam reclamando de live. Você não faz live, não faz live. E as pessoas começaram a me chamar. Eu falei, gente, eu estou lotado de trabalho, um monte de coisa. Eu trabalho com projetos, coisas muito complicadas. Você trabalha projeto de 1 ano, 2 anos, dentro de organizações. Eu estou trabalhando com muita gente, com muito problema. E transformar isso tudo não é tarefa fácil. Mas aí eu comecei a fazer um monte de live. E as pessoas, você me chamou, não iam fazer live. Nós estamos um mês, né, para conseguir marcar uma Sim. agenda, para a gente conseguir fazer essa live hoje. E eu consegui. Ontem eu fiz 5 lives, pô, foi uma loucura. Mas, enfim, aí até eu estou fazendo canal de YouTube também para as pessoas falarem, pô, você tem que disponibilizar mais conhecimento e tal, você está muito dentro da caverna, dentro das organizações e tal. Então, eu comecei a fazer podcast aí para distribuir para as pessoas, YouTube e tudo mais. Toda quinta-feira tem um vídeo. Mas o que eu Sim. acredito, sabe, Ricardo? É método. Método é muito importante. Mas não é um método que engessa, não é um método que enquadra. Eu não gosto de enquadramento. É um método que desenquadra. O método, ele anda mais rápido. Então, quando você fala assim, eu vou viajar para a Argentina, vou viajar para a França, vou viajar para a Colômbia, tá? E você chega lá sem saber o que fazer, e você pega uma pessoa e fala, vou te dar aqui, você vai ficar 3 dias, eu vou te dar aqui, que você vai fazer um roteiro legal. Você vai ganhar tempo, você vai ter uma viagem melhor, né? Você vai ter o roteiro. Então, nós nos tornamos, ao longo de 30 anos de experiência, uma estrutura metodológica. Tem mais 350 treinamentos. Em metodologias, são mais 3.500 metodologias que a gente usa dentro de organizações. Então, nós nos tornamos metodológicos, porque isso ajuda. Mas isso o quê? Para desenquadrar, para trazer um novo nível de consciência, para mexer com os resultados, para mexer com o ser das pessoas. Tudo é possível de estar integrado. E sempre dos princípios da ciência noética. Perfeito, muito bom, Luiz. A gente tem aí uns 4 minutos finais e eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, que eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, muito conectada, que tem tanto o lado da tecnologia, da inovação dentro do seu dia a dia. Você é um empresário de muito sucesso e desenvolve também, mentora também empresas que levam essas empresas a mudanças gerando melhores resultados. E tem muita gente que nesse momento, Luiz, tá assim, cara, para onde eu vou? Para que eu vim? Como é que tá isso? É tipo o cachorro que caiu do caminhão de mudança e fala assim, tá bem perdido, né? O que você pode deixar de uma mensagem final para esse empresário, para esse empreendedor que vai nos assistir, que está aqui presente, de fazer essa mudança? Outra coisa, a Vera aí do Congresso Luminário está pedindo o seu contato, depois você fala das suas redes sociais, tá bom? Entra no meu site, nas redes sociais, me acha com a maior facilidade, tá? Não há problema nenhum. Bom, eu posso falar o seguinte, Ricardo. Eu acho que nessa hora é muito importante ler e muito importante, às vezes, parar para você ter um silêncio interior, tá? Essas são 2 coisas muito importantes. E uma ação que eu recomendo é o seguinte, que eu não falei, foi o meu CD de música que eu lancei no ano passado, chamado Mantras Solares. Vocês pegam aí pelo Spotify, pelo Apple Music. Eu fiz um CD junto com um músico muito conhecido aqui em Minas Gerais, chamado Marcos Viana. Nós fizemos com uma orquestra. São mantras desenhados de uma maneira diferente, que mexe com padrões frequenciais e vibracionais das pessoas. São mantras que acalmam, são mantras que... É uma música que expande a sua visão, que te traz centramento. Então, eu recomendo também você baixar o CD com o meu nome, Luiz Burlamac, Mantras Solares, em todas as plataformas aí que tiver, que eu acho que isso também traz um nível de centramento. E, Ricardo, quero também agradecer a pessoa maravilhosa, exemplar que você é como ser humano, e você, para mim, também é uma pessoa que me inspira muito, tá? Toda vez que eu lembro de você, eu vejo quantas coisas você fez na sua vida e que ser humano fabuloso não é que você se tornou, é que você é, na verdade. Ao longo da vida, você foi se transformando, no fundo, em quem de verdade você é. Muito obrigado por esse momento.
Gratidão, querido. A honra é minha e da gente poder ter essas trocas sempre de altíssimo nível. A live está se fechando aqui, o Instagram já avisou. Agradecer todo esse público maravilhoso que participou nesse sábado. Pessoal, vai estar gravado, expanda essa informação, porque é esse nível de boas sementes que a gente precisa semear. Gratidão, Luiz. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço grande para ti, meu irmão.